Olá, estamos com o nosso momento do casamento e tem sido uma experiência muito boa. Eu espero que você tenha usado dessas devocionais para tratar melhor o seu casamento. É muito importante que você use dessas oportunidades, esses temas que nós temos abordado, para poder melhorar o seu casamento. É muito comum os casais não discutirem isso, não tratarem de assuntos, que nós muitas vezes colocamos aqui no nosso momento do casamento. E hoje eu quero ler Gênesis capítulo 4, apenas o verso 1, que diz assim: Então Adão conheceu Eva, a sua mulher, e ela engravidou-se e deu à luz um filho. Qual que é o nosso entendimento sobre conhecer o outro, E eu quero falar sobre conhecendo um ao outro. Muitas vezes, a sensação que muitos casais têm, muitas mulheres têm, muitos maridos têm, é que eles estão dormindo com o inimigo ou com o desconhecido. É muito comum as mulheres dizerem: eu acho que eu não conheço meu marido. Quando eu espero que ele tenha determinada atitude, ele tem outra. Há uma diferença entre entender o marido, entender a esposa, e conhecer o marido e conhecer a esposa. Muitas vezes nós estamos tentando entender uma pessoa que a gente não conhece. Vamos pensar em Deus, por exemplo. Por que as pessoas elas sofrem? É muito comum alguém dizer assim: pastor, eu não entendo Deus. Eu sei que você não entende. Porque Deus não está aqui para ser entendido, Deus está aqui para ser conhecido. Quanto mais você conhece a Deus, mais o seu entendimento sobre Ele vai sendo transformado. Então, quando nós falamos em conhecer um ao outro, nós estamos falando de fato em conhecimento. Muitas vezes nós estamos tão distantes do nosso cônjuge, nós não conhecemos os seus sentimentos, nós não conhecemos os seus medos, nós não conhecemos as suas inseguranças, nós não conhecemos os seus sonhos, nós não conhecemos as suas alegrias. São duas pessoas que não se entendem porque não se conhecem. De vez em quando eu encontro uma esposa que diz assim: pastor, eu acho que o meu marido pensa isso a meu respeito. Eu disse: você acha ou tem certeza? Ela diz: não, eu acho. Eu disse: mas por que você não tem certeza? Não, porque eu nunca falei com ele sobre isso. Então, percebe que os achismos vão determinando, vão referenciando, estabelecendo o parâmetro da relação. Por que você não pergunta o que seu marido pensa? Uma das coisas que mais mata o casamento são os mal-entendidos. Quando você diz uma coisa e o seu cônjuge entende outra. Porque ele entende da maneira como ele estaria dizendo se fosse ele fazendo com você. Então ele parte do princípio de que aquilo que ele pensa é o que é. Então nem sempre o que eu penso é o que é, nem sempre a minha interpretação está certa. Então Adão conheceu Eva. Eu sei que é muito difícil conhecer o outro. Uma das grandes máximas de Calvino, um dos pais da Reforma, é: conheça-te a ti mesmo. Muitas vezes nem eu me conheço. Muitas vezes eu me surpreendo com algumas atitudes, ou para boas ou para ruins, mas eu não esperava que eu tivesse aquele tipo de atitude. Eu me surpreendo, eu me entristeço, ou eu fico muito alegre porque foi além da minha expectativa, a minha atitude. Mas a verdade é que nós nem conhecemos a nós mesmos. Mas precisamos nos dar essa tarefa, de sermos honestos para admitir que de fato a nossa intenção era aquela. Muitas vezes nós temos uma intenção ruim com o outro. Então, até que ponto você conhece a sua mulher? E a partir daí ele conhece Eva e ela se engravida. É claro que o termo conheceu coabitou-se com ela, relacionou-se intimamente com ela. Então todo conhecimento é da intimidade. Não há possibilidade de você conhecer o seu cônjuge sem intimidade com ele. Você não conhece o seu cônjuge na sala, você conhece o seu cônjuge no quarto. É na intimidade que você conhece. Não tem como você conhecer a Deus fora da intimidade com Ele. E não tem jeito de você conhecer a si mesmo se não for através da solitude. Então, talvez o que falte a você é conhecer o seu cônjuge, não entendê-lo. Peça a Deus que te ajude a de fato conhecer a sua mulher. Se interesse pelos sentimentos dela.
Se interesse pelos sentimentos do seu marido. Veja o que passa no coração dele, de bom, de ruim. Quais são suas esperanças, quais são os seus medos, quais são os seus sentimentos. Pai, nós entregamos a nossa casa, o nosso casamento ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a conhecer um ao outro. Assim como Adão conheceu Eva, queremos engravidar a nossa esposa de esperança, de paciência, de alegria, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.